Em 1980, a Gradiente consolida o sucesso que fez com a parceria com JVC e traz novos tape decks. Entre eles, a gente tem o CD 5500. Em 82 e 83, ela lança a sua linha chamada Compo. E é óbvio, pega os equipamentos que ela já tinha e atualiza o visual deles para combinar com a linha Compo. Entre eles, o CD 5500. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um comparativo entre a primeira versão do CD 5500 e a segunda versão. Mas não, a gente não vai olhar fotos, a gente vai olhar para eles aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplar de primeira geração e um equipamento de segunda geração. Como eu disse aí no início, um equipamento que veio da JVC para combinar com alguns equipamentos, que traz características de equipamentos da JVC, mas depois a Gradiente teve que atualizar eles aqui para poder combinar lá com os equipamentos da linha Compo. Linha Compo. Então é isso, hoje a gente vai fazer um comparativo com relação ao equipamento chamado exportação Gradiente, que veio antes, que a gente chama de primeira geração, e o equipamento de segunda geração. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje, um comparativo entre os detalhes de acabamento, principalmente, que mudaram entre uma geração de equipamento e a outra geração de equipamento. Bom, e um recado antes de iniciar, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena. Então se você tem interesse nessa geração de equipamentos, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo. E antes de continuar, vou lembrar que eu não vou ligar esses equipamentos aqui, vocês não vão ver eles funcionando, então eu vou deixar vídeos aqui na descrição onde esse equipamento já funcionou, onde um equipamento igual a esse já funcionou. Dá uma olhadinha no canal aí, nos vídeos que eu vou deixar aqui, você vai ver esses equipamentos atuando. Aqui a gente só vai conversar um pouco mesmo sobre a aparência deles, a parte de aspecto mesmo visual que foi alterado pela Gradiente. Então é isso. Primeira, segunda geração, CD 5500. Lembrando, a gente tem uma indústria aí que ela era meio que, digamos assim, amadora, não sei. Mas eu já mostrei casos onde a gente consegue, talvez, ter mesclas entre um equipamento e outro. Então se você vier falar assim, não, César, tem um equipamento com esses botões com viu colorido. Pode ser que alguém comprou uma carcaça e colocou o viu colorido porque gosta. Inclusive o viu colorido é uma das diferenças aqui. Um viu colorido e o outro ele é de uma cor só com fundo preto. Então além de alguém pode ter substituído o componente, sim, a própria Gradiente, principalmente no CD 5500, pode ter juntado lá um monte de coisa. Exemplo, passou desse daqui para esse, às vezes componentes desse equipamento que tinham lá na fábrica de sobra, acabaram indo para um equipamento desse. Então, quando produziam esse, quando começaram a passar para esse, óbvio que peças que sobraram desse acabaram vindo para cá. Então existe sim algumas mesclas entre eles que podem ser originais de fábrica, e eu já mostrei isso num vídeo, chamei esse vídeo de o protótipo Gradiente, vou deixar aqui na descrição para você assistir, mas também pode ser que alguém alterou hoje em dia. Muita gente pode comprar uma carcaça dessa e por aqui. Muita gente pode comprar um monte de carcaça, juntar tudo que tem de melhor e instalar no equipamento. A gente vê aí vários equipamentos anunciados que às vezes a gente percebe, né, que isso foi trocado, então foi colocado peças que não são, e a gente nota claramente que não são do equipamento. Mas nada impede, como eu disse, de você encontrar um equipamento desse daqui mesclado de componentes aí diversos, tanto dessa geração como dessa. Aí vai depender de você olhar o equipamento, talvez saber a procedência do equipamento para poder saber se isso é certo ou se tem alguma coisa errada. E normalmente a gente faz isso aí nas lives. Sim, aqui nesse canal a gente faz live analisando os equipamentos, olhando lá o que pode ser, o que não pode ser. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo assim ou uma live assim. Então é isso. Primeira coisa, né, que eu tenho para falar é que, como eu já disse no início aí,
esse aqui veio antes desse. Então esse aqui a Gradiente trouxe lá com um aspecto mais parecido com o JVC e depois ela mudou aqui algumas coisas para poder casar com os equipamentos, como eu já falei aí. E quais são as diferenças? As diferenças, primeira, que a gente já vê aqui que é gritante, a primeira diferença são os VUs. Aqui a gente tem um VU onde você tem duas cores, tem uma película que faz com que ele fique azul. Vamos ligar, pronto. Então ligados, aqui você tem um VU onde você tem duas cores, verde e laranja, com fundo prata e duas cores, que a gente chama de VU colorido. E aqui você tem um VU para combinar com o VU do amplificador, o mod 126, que era parte integrante da linha Compo. Então você tem esse VU com fundo preto e ele acende âmbar, né? Esse laranja. Ponteiros brancos e aqui ponteiros pretos. A diferença principal desses equipamentos é justamente os VUs, porque muita gente chama de VU colorido e VU preto, né? VU normal. Outra diferença aqui que você pode notar é que eles inverteram a posição da serigrafia. Então na primeira versão você tem Gradiente CD5500, né? E toda a nomenclatura aqui, e aqui você já tem a serigrafia embaixo, ó, o gradiente maior, né? E aqui a serigrafia do modelo embaixo. Ele perdeu aqui o ANRS, ó, Super ANRS, que é uma coisa da JVC, ele não diz aqui o Super ANRS, tá? Então eles modificaram aqui um pouco essa posição. Na serigrafia existem algumas diferenças também. Aqui a gente não tem numeração no volume de output, aqui a gente tem numeração. Existem algumas leves modificações entre um equipamento e outro. Ó, o microfone aqui é diferente, aqui também é diferente, o conector, o jack aqui do microfone também, esse aqui é de metal, esse aqui já tem a base de plástico. Então existem algumas diferenças, mas como identificar? Identificando a serigrafia. Então tá embaixo a serigrafia, é segunda geração. Tá em cima a serigrafia, já é o da primeira geração. Outra diferença aqui que a gente vai notar é com relação aos botões, aos knobs, ou os knobs, como o pessoal chama. Então aqui você tem os botões, aqui eles são iguais, com acabamento de plástico, com essa pintura cromada metalizada, normal, sem problema nenhum. Você tem o acabamento em preto, olha lá, plástico preto. Aqui ele tem um acabamento pintado, cromado, correto? Que mais? Então os botões aqui do chaveamento de fita, eles são iguais. Mas os botões aqui, tanto de volume de saída, perceba, né, quanto ao volume de nível de gravação, que é duplo, aqui ele acompanha, né, o modelo dos equipamentos da linha Compo, tanto o receiver como o amplificador, tá? Então ele acompanha o modelo. E aqui a gente tem esse modelo mais escovado, né, que eu acho que já vem herdado do JVC, ó. Tá vendo? Então tem diferenças nos botões aí. Aqui no compartimento de fita também tem diferença. Aqui ele já tem uma pintura, é uma pintura com esse creme, que é característico da Gradiente. Inclusive aqui o acabamento também, ó, é pintado com creme, né, meio amarelado. E aqui ele é prata, ó. Consegue observar? Creme e prata. Tem diferença na serigrafia também. E aqui é a mesma coisa. Aqui ele tem uma pintura com esse creme. Os botões aqui eles são mais foscos, tá? Aqui a gente tem um botão cromado, na verdade é um plástico metalizado, e aqui onde você tem o suporte dos comandos, ele é um metal meio que escovado, é plástico, mas é metalizado escovado, é diferente também. Outra diferença na portinha, a gente tem também aqui uma diferença, aqui ela é pintada com o mesmo creme dos botões para acompanhar aqui, né, os botões, tá? E aqui não, aqui você tem uma portinha escovada, ó, tá? Ele é mais escovadinho, tem um acabamento diferenciado. A serigrafia aqui também muda, ó, aqui a gente tem o Super NRS bem pequenininho para esconder. Por quê? Porque equipamentos nessa época tinham... O equipamento que tinha Dolby System eram os mais famosos, os mais queridos, os mais cobiçados, né? Então você colocar muito grande aqui o sistema de filtro da JVC talvez não fosse tão interessante para Gradiente, por isso que ela diminuiu aqui. Essa é uma teoria que eu tenho, tá? Aqui os botões são iguais, muda levemente o tipo da anodização, o contador também é a mesma coisa. O acrílico aqui parece ser a mesma coisa. Com relação à cabeça, esse tipo de coisa, normalmente é igual, certo?
normalmente não tem diferença de uma cabeça para outra, né? A construção deles é basicamente a mesma. Então, no nível frontal, tem algumas diferenças que talvez às vezes seja o meu equipamento que tem alguma coisa, ó, o LED mais saltado, aqui o LED está mais internamente, temos diferenças na serigrafia dessa chapinha também, mas são coisas mínimas, né? Vou repetir, as maiores diferenças entre um e outro é a posição da serigrafia, os botões e o veio colorido ou não. Aqui você pode encontrar um equipamento que às vezes a pessoa tirou isso aqui, passou para cá, isso aqui passou para cá, mas também pode sim, por que não, a própria Gradiente, quando montou esse equipamento aqui, colocar os botões, os knobs da linha Compo e usar uma portinha que já tinha lá em estoque para esse equipamento. É meio complicado, mas pode ter acontecido sim. Vamos dar uma olhadinha na parte traseira dele? Então aqui a gente tem a parte traseira dos equipamentos. Temos a linha Compo aqui, a gente já percebe que tem uma diferença, tanto na tampa lateral, correto? Quanto na tampa aqui do primeira e segunda geração. Esse aqui tem a tampa cinza, para combinar com os equipamentos dessa geração, ó, que tem a tampa cinza, correto? E o fundo também pintado de cinza. Já esse aqui ele tem a coloração meio que esse branco perolizado, que é justamente para combinar com a tampa dos equipamentos dessa versão. E aí aqui temos os conectores normal, DIN, RCA, conector de cabo AC, que é basicamente igual, chave de tensão, né, 110-220, e temos um diferencial aqui, que seria para uma chave aqui para a função metal, para você fazer um ajuste na função metal. Já aqui nessa versão ele perdeu, eu realmente não lembro se tem isso aqui internamente, eu acho que não, mas ele perdeu essa função de ajuste externo aqui, que a gente tem na primeira geração e na segunda geração. Existem alguns outros equipamentos, inclusive o protótipo que eu mostrei lá, que vem mais um plug aqui. Então se você tem um 5500 e ele tem um plug aqui tipo esse DIN, aqui ele é um equipamento que foi lançado para controle remoto. Normalmente os que vêm com controle remoto é o 5500Z, que é o escuro, CD2, que é esse equipamento só que para a linha System One. Vou fazer um vídeo ainda comparando esse aqui com o CD2, aguardem, inscreva-se no canal. Então ele vem um plug a mais aqui, onde você tem a conexão para o controle remoto, tá? Então se você tem um 5500 com essa conexão, provavelmente ele é um protótipo igual ao que eu vou mostrar, ou que eu mostrei no caso do vídeo que eu vou deixar na descrição. Dá uma olhadinha lá. Então essa aqui é a traseira deles, praticamente não muda nada. A tampa do primeira geração tem ventilação, correto? Porque é um equipamento que tem alguns componentes aqui que ele tem uma certa troca de calor, troca energia por calor, então, digamos assim, então ele tem sem ventilação, mas a caixa cinza. E a gente tem uma outra diferença que eu vou mostrar agora no de segunda geração, que é para acompanhar a linha Compo. Aqui ela tem essa cor, como a gente viu aí, branco, esse branco perolizado, meio amarelado. A grade também para ventilação, e ele tem dois pinos aqui. Tem alguns equipamentos que não vêm com esses pinos, tá? E tem uns que vêm, tá? Mas esse pino aqui nada mais é para que quando você ponha o equipamento em cima dele aqui, o pé do equipamento trave aqui, ele não fique andando, né, em cima do equipamento. Alguns vêm, outros não vêm, mas sim, isso aqui era uma coisa que a gente pôs aqui para poder... Lembrando, isso aqui começou a fazer parte de uma linha, né, que era específica, a linha Compo, e aí a linha Compo tinha um certo pé que você encaixava aqui e ele não ficava andando. Então sim, alguns equipamentos dos 5500 de segunda geração têm essas travinhas aqui. Bom, então se viu aqui um leve comparativo entre a primeira e a segunda geração do CD5500. Eu achava que já tinha feito esse vídeo, mas eu fui pesquisar no meu canal e eu não fiz. O que eu fiz foi outros equipamentos de primeira e segunda geração. Vou deixar aqui na descrição para você assistir. E também fiz alguns vídeos onde a gente tem diferenças também entre os equipamentos de primeira geração. Que às vezes você pega um de uma maneira, outro de outra. Vou deixar aqui na descrição um comparativo. Eu vou deixar vídeos aqui na descrição onde eu já conversei sobre essa geração, tá? Então é isso. Você viu aqui o comparativo entre CD5500 primeira e segunda geração. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer história, conhece algum detalhe, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários, porque tudo isso é interessante e a gente vai trocando informação. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, e não esquece de dar o like para ajudar, e aí ser avisado quando eu lançar um vídeo novo. Inclusive, quero colocar todos os equipamentos que eu tenho aqui de primeira e de segunda geração e fazer um vídeo exclusivo com todos eles aí, em breve, aqui no canal. É isso aí.
Valeu!